Oi gente, meu nome é Belle, sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belle. No vídeo de hoje teremos deliciosos bolinhos de feijoada e os ingredientes eu estou deixando aqui e também na descrição do vídeo para vocês. Bora lá? Mas antes de começarmos, colabore com o nosso crescimento, se inscrevendo aqui, caso ainda não seja um inscrito, e ativando o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades deliciosas que pintam por aqui. Deixe também o seu like e o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos com todos que você conhece. E dessa forma, nos ajude a demonstrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Vamos lavar e tirar os talos de um molho de couve. Em seguida, corte cada uma das folhas ao meio e monte grupos de 3 a 4 folhas. Enrole bem prensado e em seguida fatie bem fininho, conforme estou fazendo aqui no vídeo. Quando você terminar de fatiar todas as suas folhas de couve, reserve. E assim ficam os talos das nossas couves depois que retiramos eles das folhas. Você pode guardar para preparar um delicioso suco verde. E agora que as nossas couves já estão reservadas, vamos preparar a nossa linguiça. Para isso, retire a película que envolve uma linguiça calabresa. Em seguida, corte-a em rodelas grossas e passe a sua linguiça pelo processador ou pelo liquidificador, até triturá-la por completo. E aí, você que está nos assistindo agora, novo aqui no canal, me conte nos comentários, me conte também de onde você é e o que você está achando das nossas receitas. Ah, me conte também quais receitas vocês gostariam de ver por aqui. Será um prazer atender ao pedido de todos vocês. E aqui eu tenho algumas dicas bem importantes para vocês. A primeira é: a farinha de mandioca que eu vou utilizar para fazer a nossa massa é a farinha de mandioca crua e fina, pois essa farinha deixa a textura do nosso bolinho muito melhor. E ao longo desse vídeo nós teremos dicas muito importantes, então assista até o final para não perder nenhuma informação importante. Assim ficará a sua linguiça depois de passá-la pelo processador ou pelo liquidificador, mas caso você vá utilizar o liquidificador, utilize-o na função pulsar. Depois que você triturar toda a sua linguiça, transfira ela para a panela da sua preferência e leve ao fogo. Vamos refogá-la rapidamente. Quando ela começar a grudar no fundo, retire-a da panela e reserve. Ah, e não é necessário adicionar nenhum tipo de gordura, ok? Gente, outro ponto de bastante atenção é o seguinte: não lave essa panela, pois nós iremos utilizá-la para refogar a nossa couve. Depois que você retirar toda a sua linguiça calabresa da panela, acomode a couve que havíamos fatiado e reservado. Novamente, não é necessário adicionar nenhum tipo de gordura. Por quê? Porque a couve começará a soltar um pouquinho de água, e essa água soltará essa crosta do fundo da panela que ficou da linguiça, trazendo muito sabor para a nossa couve. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar os nossos vídeos com todos que você conhece. Dessa forma, o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante e começa a indicar ele para mais pessoas. Essas ações não custam nadinha para vocês, mas contribuem de uma forma significativa para o nosso crescimento. E eu preciso muito dessa ajuda de vocês. Que é possível vocês observarem que a própria couve removeu toda a borrinha da linguiça que havia ficado no fundo da panela. E olha como a panela ficou limpinha, sem nenhum tipo de borra da linguiça calabresa. Com isso, a couve absorveu todo o sabor que a linguiça calabresa havia deixado no fundo da panela. E continuamos sem lavar a panela. Sim, gente, isso mesmo. É uma comida de uma panela só. Depois de retirar a couve e reservá-la, adicione azeite a gosto e uma colher de sopa de alho picado. Mexa bem e deixe esse alho dourar. Quando o alho dourar, pegue aquela feijoada que havia sobrado e que nós havíamos congelado e retempere-a. Ah, não esqueça de retirar da sua feijoada todas as carnes que contenham ossos, ok?
Gente, aqui é possível vocês observarem que a minha feijoada ainda estava no processo de descongelamento. Isso não tem problema nenhum. Apesar dela estar bem grossa, conforme ela vai aquecendo, ela vai soltando o caldo dela. Então, não coloque água na sua feijoada até ter certeza que é ou não necessário, pois quanto mais água você colocar na sua feijoada, lá na frente você vai precisar adicionar mais farinha. Galera, eu queria esclarecer um ponto aqui para vocês. Eu tinha 2 potes iguais a esse de feijoada na minha geladeira e já estava doida para tirar eles de lá. Então, eu descongelei os 2 e coloquei os 2. Por isso que a minha panela tá tão cheia de feijoada. Cada um desses potinhos continham 500 gramas de feijoada. Então, eu tenho aqui nessa panela o total de 1 kg de feijoada. Depois que você retemperar sua feijoada e ela ferver bem, soltando bem o caldo, bata ela no liquidificador ou com mix, conforme eu estou fazendo aqui. Depois que você triturar completamente todos os caroços e todas as carnes da sua feijoada, leve a panela de volta ao fogo e vá adicionando farinha de mandioca aos poucos. Você deve adicionar a farinha de mandioca aos poucos, pois nós não queremos que essa massa fique muito seca. Se ela ficar muito seca, o seu bolinho não vai ficar legal. Então, o interessante é que você adicione mais ou menos para essa quantidade que eu acabei de narrar. 1 xícara de chá de farinha de mandioca. Aí você vai mexer bem, isso com fogo aceso, tá, gente? Você vai mexer bem, batendo bem a sua massa, até agregar totalmente essa primeira xícara de farinha de mandioca à sua feijoada. Você vai observar a textura dela, se ela ficou muito mole, se não ficou. Caso ela ainda esteja muito mole, a partir daí você irá adicionando de colheradas. Coloque 3 colheres de sopa de farinha, mexa, agregue a farinha à feijoada e vá vendo a textura dela. Já já eu vou mostrar para vocês qual é a textura correta. A sua massa deverá estar assim, ela não está muito densa, porém quando forma bolhas de ar, a bolha sobe com dificuldade. Nesse momento, apague o fogo e transfira sua massa para outro recipiente para que ela possa esfriar. Deixe a sua massa esfriar completamente antes de montar os seus bolinhos. Outro ponto é faça isso com as mãos úmidas. E mesmo com as mãos úmidas, você precisará de tempos em tempos lavar a sua mão para retirar o excesso que ficará nela. E as suas mãos devem ser untadas com água, tá? Nada de óleo, hein? Depois de untar as mãos com água, pegue uma colher de sopa e utilize-a como colher medidora. Pegue uma quantidade de 1 colher de sopa, coloque no centro da sua mão, abra a massa. Você colocará primeiro a couve e em seguida a linguiça calabresa triturada. Depois você pegará as pontas do bolinho e fechará. Depois de fechar bem as pontas, conforme eu acabei de fazer, você irá enrolar e moldar o seu bolinho. Em seguida, reserve-o. Repita o processo até que a massa e os recheios acabem. Em seguida, vamos empanar os nossos bolinhos de feijoada. Para isso, bata em um recipiente 1 ovo inteiro com 1 colher de sopa de água. Depois de bater o ovo, você irá passar os bolinhos por ele e depois empaná-los na farinha da sua preferência. Gente, aqui eu tenho uma dica bem legal. Se a sua feijoada não estiver salgada, e a sua feijoada não pode mesmo estar salgada, hein? Você, no lugar da farinha de mandioca, pode utilizar essa farofa bom gosto que eu vou utilizar para empanar. Eu já fiz outras vezes aqui em casa e fica excepcional. Dessa vez eu não fiz porque essa minha feijoada ela estava mais esperta no sal. E como essa farofa é uma farofa pronta, ela contém sal. Já a farinha de mandioca não contém sal nenhum. Então ela vai estabilizar o sal da minha feijoada que estava excedendo dessa vez. E como eu optei por utilizar a farinha de mandioca na massa, eu podia perfeitamente empanar com essa farofa. Isso também deixa o seu bolinho com um diferencial absurdo, fica muito bom. E antes que alguém diga, não, eu não estou sendo patrocinada por essa farofa, não, eles não estão me dando nada, eu só estou passando para vocês a minha realidade.
E, gente, eu nem sei se essa farofa vai ter no estado de vocês. Aqui no Rio de Janeiro, essa farofa começou a aparecer na Baixada Fluminense. E aí começou a aparecer aqui, começou a aparecer ali e todo mundo começou a gostar muito. De repente virou uma febre e já tem no Rio de Janeiro quase todo, acredito eu. Quando eu digo para vocês que uma coisa é boa, é porque é boa de verdade. E até hoje eu não havia encontrado no mercado uma farofa tão gostosa quanto essa. Ela existe em 3 versões, pelo menos 3 versões que eu conheço. Essa do pacotinho verde, que é a de costela, uma do pacotinho vermelho, que é apimentada, e a tradicional no pacotinho amarelo. Sim, gente, eu sei, parece propaganda, mas não é. É porque a farofa é boa de verdade. Juro pra vocês. Tanto que todo mundo que eu conheço, seja em churrasco ou feijoada, só tem essa farofa. Mas vamos seguir com a nossa receita, que é isso que importa. Caso você não queira empanar o seu bolinho com farofa nenhuma, você pode utilizar a própria farinha de mandioca ou a farinha panko. Com qualquer uma das duas, o seu bolinho vai ficar excelente. Você também pode empanar com farinha de rosca. Porém, depois que ele começar a esfriar, ele perderá totalmente a crocância. Só para vocês entenderem, esse prato aqui, onde os bolinhos estão mais claros, são os bolinhos que foram empanados com a farinha panko. Já o prato com os bolinhos mais amarelados são os bolinhos empanados com a farofa. Quando vocês terminarem de empanar os bolinhos de vocês, vocês terão 2 opções: fritá-los imediatamente ou congelá-los. Para a primeira opção, vocês precisam deixar o óleo bem quente, adicionar o bolinho e mexer constantemente. Para a segunda opção, vocês precisam armazenar os bolinhos em um recipiente seco, congelá-los e quando tiver vontade de comer, é só retirar do congelador, deixar descongelar e fritar a seguir da mesma forma que eu acabei de falar. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Caso vocês optem fazer essa receita, vocês não vão se arrepender, pois esses bolinhos ficam simplesmente sensacionais. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigada. Não esqueça de colaborar com o nosso crescimento se inscrevendo no nosso canal, caso ainda não seja um inscrito, e ativando o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Deixe também o seu like, o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos com todos que você conhece. Dessa forma, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e indica ele para mais pessoas. Siga também a nossa página lá no Instagram. Essas ações não custam nadinha para vocês, mas contribuem muito para o nosso crescimento. E eu preciso demais dessa ajuda de vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!